Diante de várias pessoas que eu converso e também ali da minha profissão, eu creio que existe um equívoco muito grande quando a gente vai falar de economia. O equívoco de pensar que economia é uma ciência amoral ou uma ciência neutra. Isso vem de uma perspectiva que realmente esvazia aquela parte essencial, aquele fundamento das nossas ciências, para aplicar só o pragmatismo. Isso também vem de uma filosofia iluminista, ou seja, de colocar a razão muito acima, mas principalmente vem ali mais de humanismo, porque a gente começa a colocar o centro de todas as coisas como o homem. E aí, como o centro de todas as coisas é o homem, não tem uma fonte legítima para a gente moralizar alguma coisa. E é isso que eu quero conversar hoje, o porquê da economia ser uma ciência moral e até por isso ela precisa de um fundamento religioso. Todo fundamento moral precisa de um fundamento religioso. E aqui eu proponho, obviamente, a partir da minha cosmovisão, o fundamento cristão. E quando a gente vai olhar hoje para estudo de economia, a maior parte desses estudos vem de estudos modernos. A economia é muito colocada ali em números jogados na tela, né? ROI, EBITDA, Selic, também ali os pensadores mais modernos, Keynes, Mises, Hayek, vários outros ali que eu poderia citar. Todos esses já um pouco mais influenciados ou bastante mais influenciados pela nossa época moderna e aí com um esvaziamento bem nítido da moral. Ou seja, quando a gente vai fazer economia, a gente não está buscando uma raiz de toda a lei que vai julgar as coisas que a gente vai conversar aqui. E aí, perguntas que eu quero responder para vocês. Como que essa base humanista ela influencia na forma com que a gente vê a economia hoje, como que isso chega na prática, no ser humano individual e até mesmo na nossa sociedade como um todo, como isso afeta as nossas leis e até mesmo a gente pode chegar ali a como que a gente toma decisões econômicas na nossa vida privada a partir da economia, dessa visão de economia, muitas vezes amoral. Bem, a base humanista, o homem como origem e fim de tudo. Se a gente tem um homem como origem e fim de tudo, é impossível, como eu já disse, ter um conhecimento sólido se a gente tem ali um homem limitado, primeiramente, e todos os homens sendo iguais uns perante os outros. O que vai acontecer então para a gente julgar a economia? E o que exatamente a economia tem a ver com isso? Não vamos nos esquecer que economia é escolher coisas sendo que são limitadas, tem escassez. É muito resumidamente a isso. Eu não posso escolher A e B se eu só tenho uma escolha na mão. Então eu tenho que fazer uma escolha do que é melhor. Então, economia é a ciência de como fazer as coisas melhor, de como fazer boas escolhas. E aí a gente tem várias coisas na economia para fazer essas decisões. Sendo muito breve, não quero ser um acadêmico aqui. Então, esse homem precisa, para definir como ele vai viver a vida dele, como ele vai fazer escolhas econômicas, ele precisa de uma base moral. Só que o homem sem o cristianismo tem uma base
moral bem relativa. Pode ser ele mesmo, mas aí a gente se pergunta, como que ele é a fonte de toda moral? E se ele entrar em conflito com o outro, quem resolve? Um terceiro vai entrar? Com que base? Também nele mesmo? Então veja que assim as decisões econômicas já ficam bem relativistas, porque vai depender do foro pessoal. Ah, mas decisão da maioria, as leis que a maioria impõe. Você não concordaria com isso, porque as nossas sociedades modernas, inclusive, sempre teve, tá? Mas tô colocando aqui só o exemplo das modernas, tem muitas leis que você não gosta e com razão. Talvez até mesmo a impunidade que a gente vê no nosso país em relação a bandidos, em relação a assassinos, é uma lei que tem implicações econômicas fortes e você, obviamente, tem o seu direito de discordar e com razão. A questão é, qual que é a sua base para isso? A maioria da sociedade é, obviamente, aqueles que têm mais poder pela representação democrática, votaram por essa lei, decidiram essa lei. Então não pode ser pela maioria, a não ser que nesse caso você também esteja falando que a maioria não está representada, mas aí é outro problema, né? Como que a gente vai levar a maioria para lá? E mesmo assim, a maioria pode estar errada, a maioria pode ser opressora. Então resolve todos os problemas. E aqui eu quero dar um exemplo, tá? E é totalmente razoável na economia neutra que os velhos na sociedade, aí olhando para a nossa aposentadoria, sejam descartados ou um problema quando a gente vai olhar para uma sociedade coletivista, porque os velhos já não produzem mais, só consomem. Isso eu lembro de um filme, uma série na verdade, O Homem do Castelo Alto, que é uma série que se passa numa distopia onde a Alemanha, o eixo ganhou a Segunda Guerra Mundial e eles estão dominando o mundo. Parte dali da sensibilização, do mostrar o que foi a consequência dessa vitória, é mostrar que os incapazes eram descartados. Se você tinha uma doença incurável e você virava um fardo para a nação, você era sacrificado, já que você não tem utilidade. Isso era visto como patriotismo. Então, olhamos, economia está totalmente envolvida com isso, porque aí vem da escolha dos nossos recursos, para onde eles vão, e moral, porque o patriotismo ali é colocado como algo moral para aquela nação. A gente repudia isso. Por quê? Aí que está. A nossa sociedade sim ainda tem suas influências cristãs, porque a gente quer cuidar dos idosos mesmo que isso tenha muitas vezes uma desvantagem econômica. A gente está retirando dinheiro de lugares que estariam produzindo mais e colocando naqueles que já entregaram tudo. É sim algo bonito, é sim algo moral, e é sim algo que eu diria assim, é um dos pilares que fazem com que a gente tenha mais segurança para o futuro, e tudo isso tem uma base cristã, de cuidar dos órfãos, cuidar dos idosos. Isso é uma moral que você vê com força, né, dentro da própria Bíblia. E isso influenciou a nossa sociedade. Aí eu queria até fazer uma citação. Eu tô lendo o livro do Gabriel Enes, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre Política Cristã, e lá tem uma frase muito assertiva sobre esse tópico, porque todo Estado precisa de uma ordem moral. E a sua ordem moral
que provém da sua ordem jurídica. Ou seja, eu vou citar aqui literalmente, né? Todo Estado precisa de uma ordem moral e é da sua ordem moral que provém sua ordem jurídica. Não tem como a gente ter leis se por trás a gente não tem uma base moral. E vou mais longe aqui, expandindo até o que ele explica no livro, não existe uma base moral se a gente também não tem uma base religiosa, que é da onde a gente tira a nossa moralidade. Todo mundo tem a sua base moral. E aí pode ser uma ideologia, ou pode ser o cristianismo, pode ser cristã, ou pode ser anticristã. E não pouco, a nossa economia também cercada por leis civis, poder executivo e poder judiciário. Então, cada uma dessas aí tem implicações econômicas bem claras. Então, aqui eu já estou passando por tantos pontos que não tem como fugir. Economia é uma ciência moral. E sendo uma ciência moral, a gente não pode olhar para esses livros que a gente tem modernos com total apatia e pensar, isso aqui é só economia e a moral a gente deixa para depois. Não faz sentido. E é simplesmente esse um dos motivos que a gente toma tantas decisões erradas no país. É o motivo pelo qual a nossa Selic está alta. É o motivo pelo qual as nossas empresas estão falindo. A gente está com recorde de falências aí no Brasil. Por quê? Escolhas morais ruins. E essas escolhas morais, obviamente, são escolhas econômicas morais ruins. E aí, resta mais uma pergunta. Uma sociedade com base moral cristã irá desagradar toda a parte não cristã? Bem, é meia verdade, sim, vai desagradar, mas primeiro que nenhuma lei é imposta assim de cima para baixo. A gente sabe que toda a influência que o cristianismo teve até aqui foi através de difusão de ideias, pregação, obviamente que teve excessos de alguns lados, e como tiveram excessos da parte resistente, e isso não significa que estava sendo bem representada ali a base, a moral cristã, em todos os casos. Mas a gente sabe que se a nossa sociedade hoje é boa, do jeito que e aí o boa aqui não é absoluta, né, mas muito melhor do que, vamos pegar de base Idade Média, é por influência cristã. A gente não tem uma normalização de vários pecados econômicos e também de outras áreas que a gente tinha lá atrás. As nações eram muito mais corruptas, as guerras eram maiores e mais violentas. Hoje, a gente consegue ter acesso a visualizar essas guerras mesmo estando distante, mas naquela época pensa ali, começo de cristianismo, as guerras são muito mais violentas e a gente que não tem noção, porque a gente só tem acesso a mais livros, talvez algumas figuras, pinturas e tudo mais. Hoje a gente vê graficamente na tela do celular, e aí dá a impressão que é maior. E agora o segundo ponto é que toda lei vai ter seus opositores, principalmente os seus ofensores. Se você vai colocar uma lei mais rígida contra assassinos, os assassinos ou aqueles com coração assassino vão se rebelar contra ela. Se você tem uma lei mais punitiva ou cerceativa daqueles que se aproveitam do sistema para roubar, por exemplo, e aqui eu vou endereçar bem precisamente aos políticos que aproveitam dos Bolsas Famílias para roubarem, ou dos assistencialismos, ou das obras públicas para roubarem, e esses vão se opor à lei. Mas isso não significa que, tendo opositores, a gente tem uma lei injusta. E aí eu quero colocar para vocês.
temos que ter uma lei econômica fundamentada no Cristo. O Cristo, que é a única fonte de moral. E ela é totalmente justa. Essa é a única lei possível justa. E é a única que realmente consegue pacificar esse mundo. É o único argumento que eu tenho aqui. Economia é moral, não é neutra. A gente não pode olhar para nenhuma ciência como se ela não tivesse impacto real. E esses impactos, eles fazem diferença em coisas que hoje você reclama. Se você gosta desse tipo de reflexão, por favor, comente aqui assuntos que você quer que eu traga. Também quero que você deixe sua curtida, porque isso ajuda a gente a continuar esse trabalho, e compartilhe para aquele amigo que essa reflexão faz todo sentido. Um abraço e até a próxima.